Eu quero cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o culto de louvor e adoração ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero louvar a Deus, você pode ir acessando aí. E nós hoje vamos trazer uma palavra, aliás, não é uma palavra, será a palavra, aquela palavra que Deus colocou no meu coração, para abençoar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, né? E nós vamos seguir o que Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça oração, intercessões, de precauções e ações de graça por todos os homens, que isto é agradável diante de Deus. E eu quero orar agora com você e por você, em nome do Senhor Jesus, né? Vamos orar para que Deus possa nos guiar, falar aquilo que você, que nós precisamos ouvir. Porque quando nós queremos ouvir aquilo que eu quero ouvir, não vai mudar nada. Mas quando Deus fala aquilo que eu preciso ouvir, que nós precisamos ouvir, vai mudar na nossa vida, vai nos abençoar, vai ampliar o nosso horizonte acerca de Deus e também de nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, abrimos esse culto em Teu nome. E no nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, pela fé, ó Deus, eu quero, em nome de Jesus, abençoar a todos e a todas que estiver cultuando a Deus conosco, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja abençoando essa cidade de Nova Chavantina, abençoando o Brasil, abençoa Israel, Pai, pois a Tua palavra diz: prosperarão os que Te amam, ó Israel. Abençoa todas as pessoas, a autoridade constituída. Abençoa em nome de Jesus, ó Pai, as famílias, meus familiares, nossos familiares. Pai, em Teu nome, repreende toda a força contrária, todo o principado, toda a potestade, todo o príncipe das trevas desse século, todas as hostes espirituais da maldade nas regiões celestial, Pai. Glorifica o Teu nome e edifica, consola e exorta todos que estão ligados conosco, ó Pai, adorando o Teu nome santo. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos, Senhor, pela fé. Meus irmãos, meus amigos, hoje, domingo, dia do Senhor, dia 13 de março de 2021. Eu estou e sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Nova Chavantina, Mato Grosso. Sempre eu gosto de frisar de onde eu estou, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe um dia, nessas andanças pelo esse Brasil, por esse estado, nós nos encontramos e vamos apertar a mão em nome do Senhor Jesus, né? Importante é que Deus tem a palavra para mim e para você. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 7 ao versículo de número 14. Livro de Gênesis, a origem, capítulo de número 13, versículo de número 7 ao versículo 14, que diz assim: Abrão e Ló se separam. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas
até Sodoma. Ora, era mau os varão de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Versículo 15. Porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Amém. Graças a Deus e aleluia. Pois bem, meu irmão, meu amigo, todos que nos assistem nesse momento, nesse culto online ou nesta live, eu quero trazer uma palavra com o tema. Normalmente eu sempre trago a palavra temática. A palavra temática ela é um pouco mais fácil da gente entender a palavra de Deus. Embora nós sabemos que o intérprete da palavra é o Espírito Santo, mas no tema eu acredito que dá para absorver. Trabalho muito assim em nome do Senhor Jesus, né? Eu quero dizer, o tema é: escolhas erradas deixa sua vida sem direção. Escolhas erradas deixa sua vida sem direção, em perigo. Deixa sua vida vulnerável. Escolhas erradas. A nossa vida é cheia de escolha. Nossas escolhas vão determinar o nosso futuro, ou em todo ou em parte. As nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro, o meu futuro, o seu futuro. A escolha é talvez o maior poder dado por Deus aos seres humanos, os quais são diferentes dos demais animais, pois Deus o dotou de inteligência e lhes deu a capacidade de fazer escolha, o livre-arbítrio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Pois bem, então Deus deu a capacidade, o poder para nós fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões em nome do Senhor Jesus. Se as nossas escolhas podem determinar o nosso futuro, não podemos fazer nossas escolhas no calor da questão, na agitação ou a toque de caixa pelas emoções. Antes de tomar nossas decisões ou fazer escolha, temos que avaliar os pontos positivos ou negativos que a nossa escolha ou decisão vai gerar. É a questão da ação e reação. Toda decisão que eu tomo, ela vai ter um efeito positivo ou negativo. Por isso não podemos fazer nossas escolhas no calor da questão, na agitação, toque de caixa. Não, precisamos parar, avaliar. É como as pessoas, quando chamam, por exemplo, nas grandes cidades está tendo muito vendaval, e também nas pequenas cidades, às vezes tem uma árvore muito grande na rua, e essa árvore está sujeita a cair. Normalmente é chamado corpo de bombeiro. Eles não vão chegando lá e já mandando motosserra na árvore, derribando, não. Primeiro, eles fazem o exame da área, avalia a rede elétrica, as casas que tem lá. Às vezes é preciso fazer barreira, colocar, paralisar, isolar aquela passagem ali. Porque o problema não é derribar a árvore. Derrubar uma árvore é a coisa mais fácil, é só mandar o motosserra. O problema é o estrago que essa árvore pode fazer nas casas, na rede de luz ou as pessoas. Assim são as nossas escolhas, nossas decisões. Não pode ser tomada no emocionalismo, não pode ser tomada no calor da questão, na agitação. Nós temos que avaliar as consequências que uma decisão mal tomada pode trazer, mas também a bênção que uma decisão certa pode trazer para uma família, para uma sociedade, para a igreja no geral e para uma nação. Quantas decisões nós temos visto ser tomadas na nação, autoridade, principalmente no conflito, no desejo, no afã
de resolver a questão desse problema sanitário mundial, esse Covid-19, que pegou todos de surpresa, a medicina. Então todo mundo lutando, e muitas decisões gera conflito. Ao invés de unir as autoridades, unir as pessoas, se for tomar no que eu penso, eu sei, eu sou melhor, acaba tendo problema. A palavra de Deus diz o seguinte, que não havendo sábia direção, se não foge a memória, Provérbio 11, versículo 14, ou vice-versa, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Meu amigo, meu irmão, quem sabe você está prestes a fazer uma escolha. Não faça de qualquer maneira, busca a direção de Deus. A Bíblia diz, o Senhor Deus diz em Jeremias, usando o profeta Chorão, clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Busca Deus, deixa as águas acalmar. Nós não podemos mergulhar num rio quando as águas estão sujas, agitado, o rio está cheio. Você pode bater com a cabeça numa pedra e não voltar nunca mais. Espera as águas baixar. Eu quero profetizar como homem de Deus. As águas têm estado agitadas, mas elas vão abaixar. Toda tempestade, toda enchente da vida tem começo, meio e fim. Mantenha calma, ore a Deus, busque ao Senhor, leia a sua bendita palavra, porque vai passar em o nome do Senhor Jesus, né? Veja bem, o homem ou a mulher, ao chegar aos 50 anos, já fez pelo menos 1 milhão de escolhas ou decisão. Muitas coisas, né? Uma cifra bem grande. Aos 50 anos, ele já fez pelo menos 1 milhão de escolhas ou decisões. A comida, normalmente você decide a comida que vai comer, a roupa que vai comprar, o calçado, o penteado de cabelo, o corte de cabelo, enfim, os relacionamentos, etc. e etc. Toda decisão, escolha, terá uma reação ou um resultado positivo ou negativo. Algumas podem ser revertidas, outras não. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado ao fazer as nossas escolhas. Algumas escolhas podem ser revertidas, outras não. Outras podem trazer consequências terríveis. Então, temos que buscar a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 5, é isso mesmo, 5, diz, olha, 5:1, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente ser-lhe-á dado, né? O versículo não me foge a memória, mas é Tiago 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, se nós não sabemos que decisão tomar, uma das coisas boas que eu sempre faço é perguntar, baseado em um filme que se tornou um livro best-seller, é a seguinte pergunta: nas encruzilhadas da vida, nas tomadas de escolhas e decisão, parar sozinho, orar e perguntar em seus passos, o que faria Jesus? Meu irmão, meu amigo, empresário, empresária, pai de família, você jovem, nas indecisão, nas encruzilhadas da vida, ninguém está isento. Ninguém está isento. Pare, ore a Deus e pergunta em seus passos o que faria Jesus. E espera com calma que Ele vai te dar uma direção. Pode não ser a mais bonita, pode não ser a mais aplausível, mas é certa e seguro que Deus te orienta em nome do Senhor Jesus. Pois bem, a vida é como uma grande encruzilhada, que todos os dias precisamos fazer escolha. O que fazer? O que seguir? Para onde ir? E agora? O que você está vivendo hoje é o resultado das escolhas que você fez ontem no passado.
O que eu estou vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, é resultado das escolhas ou da escolha que você fez ontem, no passado. Algumas podem ser revestidas, revertidas, outras não. Não fique chorando por decisões que você tomou errado, não. A gente precisa entender as coisas que eu posso mudar, eu devo lutar e mudar com a graça de Deus. Mas as coisas que eu não posso mudar, eu coloco nas mãos de Jesus Cristo, porque para Ele tudo é possível, porque Ele é Deus onipotente, onisciente e onipresente, o Todo-Poderoso, né? Então, a quarta escolha que é preciso muito cuidado e oração antes de fazê-las, porque elas podem afetar a sua vida no presente e até mesmo na eternidade. A primeira escolha mais importante a ser feita na nossa vida é aonde eu quero viver a eternidade após terminar essa vida aqui. Essa é a principal escolha que devemos fazer. Aonde eu quero viver a eternidade. Não é passar, a eternidade não passa. Eu preciso fazer essa escolha e tenho que fazer certo. Como fazer a escolha certa? Eu quero estar do lado de Deus ou do lado do diabo? Eu quero ir para o céu ou ir para o inferno? E é você que tem que fazer essa escolha. Se você quer ir para o céu após terminar essa vida, é só você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele já pagou o preço da minha e da sua salvação. Por que não dizer do mundo inteiro? Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus te ama. Jesus, e quem sabe Ele está te dando um tempo de você mudar, decidir, tomar uma postura diante de si mesmo. Deixa de colocar a culpa nos outros, naquilo, caçar o culpado. Reconheça, né? O filho pródigo, depois de cometer tantas besteiras, ele teve que parar e reconhecer que ele tinha errado. Levantar-me-ei e voltei com meu pai. Vou dizer, pai, eu errei. Perante o céu e perante ti, pronto. Com Deus só resolve quando eu tomo a decisão e falo a verdade do íntimo. Davi pecou, o homem segundo o coração de Deus. Pecou. E no Salmo 51 ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que contra ti somente pequei. Ele não diz, a Betseba estava lá tomando banho, não se cuidou, estava lá só de biquíni. Não, ele diz, Senhor, eu errei. Claro que antes de tudo isso, ele fez muitas besteiras. Mas há um momento na encruzilhada da vida, no val do Jaboque, que Deus nos cerca. Aí é você e Deus. Meu pastor presidente da convenção, ele sempre diz, o acerto é lá na frente. Então, às vezes, a pessoa vai brincando hoje aqui, mas chega uma hora que Deus chama nós à responsabilidade. Aí é você e Deus. Aí não tem jeito. Tem que dizer a verdade. Tem que dizer a verdade. Porque é a verdade que nos liberta. É a verdade em Cristo Jesus que nos dá segurança e paz. Às vezes não é fácil dizer ou viver a verdade. Principalmente no mundo que é proibido proibir, e é o mundo que tudo nele converge para o mal, que jaz no maligno. Mas fique na verdade, meu irmão. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, vamos seguindo aqui. A outra grande decisão que tem que fazer é a escolha. A segunda escolha mais séria que eu entendo, na minha ótica nesta vida, é com quem casar. Jovem, moças e rapazes. Eu já sou casado há 30 e poucos anos. Mas com quem casar? Pensa que é uma decisão fácil? Não. Sabe por que não é fácil? É porque ninguém traz uma estrela na testa, dizendo é esse, é essa. É preciso muita oração, aconselhar-se com os pais, observar a família de ambos, com muita prudência. Um casamento errado pode virar um inferno. Um casamento errado pode virar um inferno. Então veja bem,
antes de tomar uma decisão tão séria que vai afetar a sua vida, escolher com quem você vai compartilhar seu sonho, vai compartilhar suas dificuldades, porque existem sonhos, coisas boas e ruins. Você tem que avaliar, buscar direção a Deus. Não existe profecia para casamento. A profecia é a oração, falar com Deus, ver o consentimento dos pais. Enfim, pastor, mas meu pai é resiliente, meu pai é resistente. Ore a Deus. Tudo é possível que crê. Mostre comportamento. Às vezes o teu pai, a tua mãe, já está vendo, já viveu mais. Ele está vendo o que você não está vendo, moço, o que você não está vendo, rapaz. Ele está vendo lá adiante, ele já tem um pouco mais de experiência. E a palavra de Deus ainda diz em Efésios, capítulo, entre muitas passagens, eu gosto muito dessa, Efésios capítulo 6. Vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem na vida, porque é o primeiro mandamento com promessa. Não está dizendo só se o pai for crente, não. Honra, respeita, dá-lhe devoção a ele ou a ela, e você terá uma vida abençoada em o nome do Senhor Jesus. E a terceira decisão é que curso superior devo fazer, ou seja, qual é a minha vocação e chamada? Que curso superior eu vou fazer? Por quê? Porque um curso superior não é barato. Você passa tantos anos na universidade ou na faculdade e depois você chega, não foi influenciado por A e por B, não olhou a sua vocação e você chega no final, vira uma pessoa formada, mas é uma pessoa frustrada. Quantos vivem na bebedeira, se suicida porque tomou uma decisão por influência de A ou de B? Busca orientação. Faça um teste psicológico de vocação e faça a coisa certa, toma a decisão certa. Escolha certa, ela tem um preço. As escolhas erradas é fazer qualquer coisa, de qualquer maneira. De qualquer maneira, tem muita gente fazendo. Deus quer que você faça a escolha certa, embora talvez não seja a mais bonita, mas é a segura para a sua vida, né? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é morte, né? Tem caminho que parece florido, parece que é só flores, mas o final é morte. O diabo, ele é enganador. Ele é enganador, ele engana. Ele consegue transfigurar em anjo de luz para enganar as pessoas. Mas quem está na palavra, a palavra é a espada do Espírito, consegue vencer. Porque Deus dá o discernimento de Espírito e você vai vencer. Não porque você é bom, mas porque você está firmado na palavra. E na palavra, Deus te dá vitória em tudo e em todos os momentos. O quarto segredo é aonde morar. Onde eu vou morar? A gente vai morar, claro, você vai comprar a casa ou o lote de acordo com os seus teres, com as suas posses. Mas procura ver os vizinhos, não é julgar o vizinho, não. Você vai comprar uma casa ao lado da pessoa que põe o som todo final de semana alto, você compra lá, depois você não pode falar nada. Ora a Deus, busca a Deus, tá certo? A Bíblia diz que mais vale um bom vizinho perto do que o irmão longe. E essas quatro escolhas são as mais sérias e importantes na vida, ao meu ver, na minha ótica. No texto lido, Gênesis 13, 7 a 14, nós encontramos um nítido exemplo de que uma escolha errada pode deixar a vida da pessoa sem direção ou na direção errada. Abraão havia saído para cumprir uma missão, a vocação da chamada de Deus, Gênesis capítulo 12. Abraão saiu, só que Abraão, ao sair, ele começa com uma desobediência. Deus fala em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Ele então sai em meia obediência. Ele leva Ló, o seu sobrinho. E Ló também tinha posse, gado. Era rico também os dois. Chegando num determinado momento, a pastagem era pouco e começou a haver contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló.
Abraão então toma a iniciativa. Por que ele tomou a iniciativa se a chamada era dele? Porque foi ele que errou. Então, quando eu erro, quando você erra, não fique esperando que o outro vai tomar a atitude. Abraão tomou atitude e chamou os seus sobrinhos. Disse, não é bom o que está acontecendo. Os perizeus estão aí na terra, ou seja, os não crentes, as pessoas estão aí olhando de nós. Nós somos irmãos, nós somos crentes. Não pode haver isso entre nós. Não está toda a terra diante de ti? Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher, Ló, ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas vamos acabar com a contenda. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Ló observa a terra, faz a sua escolha pela aparência, sem se importar com as consequências que poderia acarretar a ele e a sua própria família. Gênesis 13, 10 a 13, diz que Ló pegou a sua tenda e colocou a sua tenda junto às portas de Sodoma. E diz a palavra de Deus, e eram grandes pecadores os habitantes de Sodoma contra Deus. Sodoma estava na mira da ira de Deus. E Ló faz a decisão por aparência e vai morar, colocar sua casa na presença do inimigo. E acontece o seguinte, Ló é exemplo do homem moderno, materialista, interesseiro, e que avalia tudo de modo errado só pela aparência. Abraão é exemplo do homem espiritual, que faz a sua escolha focado na providência de Deus, fé. Se você, para onde Abraão estava dizendo, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que Abraão estava dizendo? Aonde eu estiver, a bênção de Deus vai estar comigo. Aonde eu estiver, a promessa de Deus está comigo. Então, quem tem a promessa de Deus, aonde você chega, as coisas começam a florir. Lembra de José? Na casa de Potifar, as coisas floriu. Na cadeia, as coisas floriu. E no governo, as coisas foi muito grande, porque ele estava na presença de Deus. Quem tem a promessa de Deus, quem carrega a arca, símbolo da presença de Deus, aonde ele ou ela está, a bênção é garantida. Pode ter luta? Sim, José teve luta? Teve. Abraão teve luta? Teve. Mas foram mais do que vitoriosos e nos deixa legado de como fazer escolha certa e ter a direção certa. Porque uma escolha errada deixa a nossa vida sem direção. Pois bem, terminando aqui, nós vemos aqui quais foram as consequências da escolha errada de Ló. Primeiro, colocou a sua casa e sua família na zona de perigo, na porta de Sodoma. Gênesis 13, 13. Segundo, foi levado cativo pelo inimigo. Gênesis 14, Abraão teve que juntar os 318 na sua casa e ir buscar o sobrinho. Só foi criando problema quando nós fazemos essa escolha errada. Perdeu a sua esposa, Gênesis 19, 26. O coração da esposa ficou preso lá e ela virou uma estátua de sal e ficou como lembrança. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Tudo por causa da decisão errada do marido. Quarta consequência. Suas duas filhas se enamoraram de dois homens ímpios, os quais, quando avisados do perigo, zombaram de Ló. Quando avisou, Ló falou, sai, meus filhos, busca seus namorados, e ele zombou de Ló. Então as filhas tiveram essa consequência de tentar unir a um jugo desigual. A palavra de Deus diz, segundo os Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. Vai ter problema, a balança vai ficar desequilibrada, né? E, enfim, Abraão era que tinha chamada de Deus, é o pai na fé hoje, mas no começo ele começou a errar. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o começo. Depois ele tomou a atitude certa, atitude de ir fazer o que Deus fez e não titubear. Se Deus te manda dizer uma palavra, diga só uma palavra. Se Deus manda dizer 2 palavras, 3 palavras, diga 3. Não precisa maquiar. Deus não precisa da minha ajuda, Ele precisa de mim como cooperador dEle. Eu é que preciso de Deus. Então não faça, meu irmão, minha irmã, jovem, moço, rapaz, você que está
conectado conosco agora nos assistindo. Não toma decisões precipitadas. Eu ainda sou da época, mas você vai dizer, mas o senhor é velho demais. Não, vivido. Sou da época que as pessoas não mudavam antes de orar a Deus, de ter direção. Hoje muitas pessoas que mudam da igreja, mudam da cidade, você fica sabendo só quando eles pedem a carta. Mas o que as pessoas faziam? Esperava ali a dependência de Deus. Pedia, pastor, coloca o meu nome no círculo de oração. Enquanto Deus não falava, a pessoa não mudava. Hoje as pessoas cresceram muito, por isso que o mundo está do jeito que está. A pessoa pensa que é sábio demais. A Bíblia diz, não estribe no teu próprio conhecimento, filho meu. Não estribe no teu conhecimento, volta-se para Deus, reconheça a nossa limitação. Eu acho, com todo respeito, que está faltando aos nossos governantes, todos eles, de prefeito ao presidente da República, em vez de tanta regra, colocar também o joelho no chão, buscar a presença de Deus, reconhecer que a sabedoria humana, há momento que ela é falível, ela falha. A palavra de Deus diz, não, Jeremias 9, 23, 24, 25, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, eu faço beneficência, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos voltar para Deus. Como Jó, o nome Jó significa voltando sempre para Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos ouve, que nos assiste, não tome decisão precipitada. Busque direção de Deus. Deus tem a direção certa para cada momento. O momento que nós vivemos é difícil, sim, mas não é sem solução. O momento que nós vivemos é um momento que nós não conhecíamos, mas vamos buscar a Deus. Ele ainda é o Senhor no céu e na terra. Ele não perdeu o controle. A chave, o cetro do poder está na sua mão. Ele pode sim te guiar à fonte das águas tranquila. Ele pode e quer refrigerar a tua alma. E nós terminando agora, dizendo para você e para mim mesmo, escolhas erradas deixa a nossa vida sem direção. Quantas pessoas estão sem direção? Não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, para que eu fiz isso? Aí vai chorar o leite derramado. Pare um pouco, não procure atalho, busque o direcionamento de Deus e você será grandemente abençoado. Já estamos terminando aqui, mas eu quero ler, eu agradecer a todos que estão nos assistindo. Depois esse vídeo vai ficar gravado. Você pode também estar no YouTube, vai para o YouTube e você dá o seu like lá, se inscreva, porque se inscrevendo nós vamos alcançar mais pessoas em o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Deus te abençoe, tá? Olha, está conosco a irmã Lucivânia Souza, presbítero Maurinho e a sua esposa de Neuza, Ruth Mendes, Áurea Cristina, Gilcimar, Itamar Maciel, Sébia, Gregório, Daniela e Alex, Maria Aparecida, Júlio Alcântara, meu filho lá em Goiânia, Samara Ferreira, José Rodrigues da Silva, Evangelista Rodrigo Freire, missionária Samira, Tayane, Luzabete e Leandro, pastor Wagner Cardoso, lá do Iporá, Vera Lúcia, presbítero Cássio, sua esposa Gisele, pastor Divino Hugo, Maria Evangelista, Moacir Salesa de Canarana, Eliane Silva, Raimra Carielli, Abadia Vilera, Pablo Lima, pastor Lindomar Moura, lá de Novo Horizonte do Norte, evangelista Elias Pereira e muitos outros estão conosco em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê uma noite de paz, uma semana de vitória, semana de bênção. Nós estamos fazendo os cultos online, mas nosso desejo logo é encher não,
encher, acabar com esse vírus, vai encher a casa, né? Aquele calor humano, enfim. Mas enquanto isso não aconteça, a Bíblia diz: em tudo dai graça. Vamos dar graça a Deus. Vamos orar agora pelas pessoas que se encontram enfermas, não importa o tipo de enfermidade. Orar pelas pessoas que precisam de uma direção, que precisam tomar uma decisão e precisam de uma direção. Eu quero dizer, Deus vai te direcionar em nome do Senhor Jesus. Se você está na sua casa, tem alguém enfermo, pensa nele ou nela, alguém viciado em alguma droga, algum vício, enfim, pensa nele ou nela, e nós vamos orar agora. E eu tenho certeza que com compromisso com a palavra, Deus tem compromisso comigo e com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, pela sua misericórdia e pela tua bondade, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, por cada um e cada uma dos que nos assiste, ó Deus, e que vão ainda acessar esse vídeo, em nome de Jesus, esse culto online, e que serão abençoados, o que o Espírito de Deus vai tocar poderosamente. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa pessoa que está orando, o Senhor é o Deus que dá coração novo, o Senhor é o Deus que desentope as artérias, o Senhor é o Deus que repreende toda a enfermidade, da cabeça ao pé, o câncer, a AIDS, a rancenias, todo espírito de enfermidade, doenças, enfermidade e moléstia, o Senhor curava entre o povo, e o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu quero dizer também, meu Deus e meu Pai, que todo esse vírus, que é um demônio, coronavírus é um demônio, que tem alastrado pela permissão do Senhor no mundo. Ó, estamos numa guerra, Pai, e nessa guerra nós não vencemos elas, ó Deus, com espada nem vara-paus, mas vencemos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que dá uma parte em retirada todos os vírus, bactérias, toda a ação da morte, anjo da morte, eu te repreendo, sai das vidas, sai do Brasil, do povo brasileiro, do mundo inteiro, em nome de Jesus Cristo. É uma ordem aos demônios, ao espírito da morte, espírito de loucura, depressão, opressão, demônios malignos. O Senhor Deus te repreenda em o nome de Jesus. Que haja cura, que haja milagre e que haja eterna consolação do Espírito do Senhor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Você diz amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.